Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Direito Empresarial. Meu nome é Estefânia e vou tratar com vocês de toda a parte do direito empresarial. Nós vamos começar pelo assunto mais importante da disciplina hoje, após o Código Civil de 2002, que é o conceito de empresa. Para começarmos a falar do direito empresarial, é preciso analisarmos, ainda que de forma breve, a sua evolução histórica. Quando a gente fala em evolução histórica do direito empresarial, nós vamos falar da evolução do direito comercial ao direito empresarial. Isso mesmo, porque o direito empresarial é a nomenclatura moderna de um ramo jurídico que sofreu toda uma evolução, começando como direito comercial. Vou voltar um pouquinho aqui, até antes de falarmos em direito comercial. Como a gente fala em direito comercial, a gente pensa logo no direito do comércio. E quando é que esse comércio se tornou algo passível, necessário de regulamentação? Foi na época das feiras mercantis. Só que antes disso, a gente precisa voltar um pouquinho e lembrar que, na Idade Média, a gente tinha as relações comerciais divididas em cada feudo. As relações feudais, nas relações feudais, cada senhor de terra, ele se responsabilizava pela sua própria produção. Então, os feudos se autoproduziam, né? Produziam seus produtos de todas as necessidades. Com as sobras é que se começa a ter uma relação comercial. Só que essa relação comercial, inicialmente, ela se dava através do escambo, da troca. Cada feudo tinha a sua produtividade e a sua produtividade às vezes era maior num determinado ponto, menor num determinado ponto. Por exemplo, um senhor feudal que produzia muito arroz, mas que tinha deficiência na produção de milho. O que ele fazia? Ele pegava as sobras da sua produção de arroz e levava para um outro feudo que tinha excesso de produção de milho. Isso era feito através dos mascates, figuras importantíssimas para poder dar início a essa relação comercial no passado, na história que a gente teve. Então, a pessoa tinha o excesso na sua produção, ela levava através dos mascates para serem trocados em outros feudos. O que vai chamar a atenção para a evolução dessa relação entre os senhores feudais? A tecnologia. E observem que a tecnologia, ela vai marcar toda essa evolução histórica do direito comercial até o direito empresarial. Claro que eu não estou me referindo à tecnologia como a gente vive hoje, porque a tecnologia, eu estou me referindo à época da Idade Média. Mas uma tecnologia em que você fazia pequenas mudanças, por exemplo, no arado, ela já sofria impactos muito grandes na produção. Se você tinha um arado que era puxado pelo homem e você passa a ter um arado que é puxado pelo animal, pelo boi, pela vaca, a produtividade vai aumentar, porque a força, né, de trabalho do animal, nesse caso, vai ser maior do que o ser humano, isso é fato. Então, o que aconteceu? Aquele feudo que tinha, por exemplo, um excesso de 20 sacas de arroz, ele passa a ter um excesso de 50, de 60 sacas de arroz. E o mascate já não dava mais conta de fazer esse escambo, de fazer essa troca. Aí vem esse ponto histórico importantíssimo para nós, a criação das feiras mercantis. As feiras mercantis foram criadas devido a essa necessidade, porque vários feudos, vários senhores feudais tinham as suas sobras de mercadorias para poder distribuir entre outras pessoas. Então, nessas feiras, os mascates mesmo na época, eles poderiam concentrar num lugar só a realização dessas trocas. Só que aí, vejam bem, começou-se a ter problemas, o escambo não estava se mantendo mais, essa prática de troca não estava se mantendo mais. Por quê? Por causa da paridade de valores. Vejam bem, quando você falava em escambo tão somente em cada feudo, o valor da mercadoria, ele era dado pela necessidade. Eu preciso de milho. Então, às vezes, eu poderia trocar 3 cabeças de gado em 20 sacos de milho, né? De acordo com a necessidade de cada um.
Com as feiras mercantis, o que vai acontecer? Você não tem mais essa troca por necessidade, você não tem mais essa forma de você trocar de um feudo com outro de acordo com a necessidade de cada senhor feudal. Então, foi necessário surgir a moeda. Acabou a questão da troca. Você vai vender o seu produto e receber um valor equivalente, né? Os produtos começam a ter valor de acordo com a dificuldade de se produzir, de acordo com a oferta e procura. Sim, essa lei de oferta e procura já podemos senti-la nessa época. E aí, você precisa ter um regulamento dessa nova relação que surgiu com as feiras mercantis. É quando surgiram os primeiros regulamentos que foram chamados de direito comercial. Então, muito antigo, né? Das feiras mercantis que foram os surgimentos. Claro que as feiras mercantis, elas se especializaram e se tornaram cidades, polis. Em volta das feiras mercantis, começou-se a ter a criação das cidades. E aí, a história vai evoluindo, né? Mas já com esse comércio ainda não muito evoluído, mas já com essa feição comercial, começamos a ter os primeiros regulamentos do direito comercial. Regulamentações esparsas de cada estado, né? Regulamentação de cada, por exemplo, os tribunais de comércio já começam a surgir para poder resolver conflitos entre comerciantes. E aí vem, com a evolução dessas feiras, cria-se as cidades. Criando-se as cidades, você vai ter as pessoas que se especializam nessa atividade. As pessoas que se especializam em comercializar. Aí agora eu já preciso ter um estudo mais apurado para essas pessoas que vão fazer a prática comercial. Quem? O comerciante. Surge a figura do comerciante. Aquele mascate, aquele antigo mascate, aquela pessoa que ia de lugar em lugar para fazer a distribuição de produtos, ele desaparece, mas ele dá lugar à figura do comerciante. É a pessoa, é o sujeito do comerciante quem vai determinar a regulamentação. Por quê? Porque o direito nessa época, ele viu o nascimento de uma atividade e a pessoa que exercia a atividade é que se tornou o centro das atenções das regulamentações jurídicas a respeito desse direito, dessa relação comercial. Nós vamos designar esse momento em que o direito se preocupa com a figura do comerciante de fase subjetiva, ou tão somente primeira fase do direito comercial. Direito comercial, já comecei a falar desde a época das feiras mercantis com as legislações esparsas. Mas um conjunto de normas mesmo especializado, que a gente pode chamar de direito comercial, a gente vai ter com a criação das cidades e com a criação do comerciante. Então, como que eu vou entender o que é um direito focado no sujeito? O que é um direito focado na pessoa? Olha, veja bem. Para ser comerciante, você teria que atender requisitos específicos da pessoa. Para determinar se ali havia ou não havia uma atividade de comércio, você não iria observar a atividade, você iria observar a pessoa. Você iria observar se aquela pessoa tinha as qualidades necessárias para ser comerciante. Acontece hoje nos tempos atuais, vocês vão fazer o liame aí, acontece hoje com as profissões regulamentadas. Ora, para você ser advogado hoje, você precisa exercer a atividade? O que marca a pessoa ser advogado é a atividade? Não. Primeiro é que ele tenha a característica, a formação de bacharel em direito e a inscrição no órgão próprio, né? No órgão de regulamentação, no nosso caso, a OAB, né? Aqui nessa época acontecia exatamente isso com o comerciante. Nessa fase subjetiva, você tinha a necessidade de
dar determinados requisitos à pessoa, ele tinha que passar por uma inscrição, né, nos tribunais comerciais para ele ganhar a qualidade de comerciante. E aí um detalhe interessantíssimo, você tinha essa condição de comerciante com uma condição personalíssima. Então, se o sujeito lá, o João, se inscreveu como comerciante e abriu a sua loja, né, e abriu o seu comércio, aquela qualidade de comerciante, ela é específica dele. Aquela qualidade de ser o sujeito que está no centro das atenções do direito, do regulamento, é do João. Então, por exemplo, nessa época aqui, uma coisa interessantíssima, que reflete nesse estudo baseado na pessoa. Não havia herança da condição de comerciante. A condição de comerciante era uma condição pessoal. E todo o direito comercial, ele estava preocupado com essa figura aqui, com a figura do comerciante. E assim, durante longos anos, a gente teve o direito comercial, a base de estudos do direito comercial focado na pessoa, né? Por isso que a gente vai chamar de fase subjetiva. Fase em que a preocupação central desse ramo jurídico, que surgiu há alguns anos, mas que foi sendo especializado, era com o sujeito. Os ordenamentos jurídicos dessa época, né? Todos os ordenamentos jurídicos dessa época, eles estavam com esse pensamento. Porém, começou-se a perceber, e aí, muito por causa das economias, da especialidade, vocês vão ver que nessa parte histórica aqui, o direito comercial, né, essa evolução do direito comercial ao direito empresarial, ela está muito ligada a questões econômicas. Por quê? Porque a economia capitalista começa a se desenvolver nos países da Europa. Obviamente estou me referindo aos países da Europa nessa época, né? E aí, o que começa a marcar nos países da Europa essa época? As navegações, a especialidade que o comércio vai alcançando mais, até chegarmos num comércio extremamente apurado, que eram as grandes navegações. As grandes navegações, elas modificam demais essa estrutura comercial que a gente estava acostumado a ver. Por quê? Porque o comércio, essa atividade, passa a ser o foco das economias mundiais. É só pararmos para pensar. Quais foram as grandes potências dessa época nas grandes navegações? Portugal e Espanha. E se tornaram a grande potência nas economias da Europa nessa época. Por quê? Porque começaram a desenvolver a sua atividade comercial. Opa, então aí acende uma luzinha nos estudiosos do direito, acende um pensamento que começa a ganhar forças. Qual o pensamento? Não é o comerciante que é fundamental para essa atividade, não é a pessoa que é fundamental. O que é fundamental é o comércio. Então, se o mais importante não é preocupar com a pessoa do comerciante e sim preocupar com a sua atividade, os regulamentos começam a ficar defasados. Um exemplo que eu acabei de falar aqui, por exemplo, né, da questão da herança, da questão da transmissão da atividade de comércio. Dentro dessa fase aqui, com os regulamentos que existiam, a pessoa faleceu, ela não deixava em herança a sua atividade de comércio, aquela atividade tinha que ser desfeita. E aí você desfazia toda a estrutura, toda a tecnologia que se desenvolvia naquela atividade comercial, as coisas começaram a ficar defasadas. Por quê? Porque a atividade, aquela atividade econômica, aquela atividade de compra e venda, porque aí é que vem a questão. O que se desenvolve nessa atividade de comércio na época, nas grandes navegações? A compra e venda. Percebeu-se que essa atividade de compra e venda, ela era fundamental para a economia. Muito mais importante do que a produção,
do que a produção feudal, do que a produção agrícola lá da época dos feudos, né? A produção ela tem que existir, por óbvio que você tem que ter um produto para poder comercializar, mas essa parte final do produto, do comércio, da compra e venda, ela cresce de maneira muito sensível e muito forte nas economias europeias e começa a se perceber que esse é o caminho para o crescimento econômico. E aí os estudiosos do direito começam a perceber que não dá mais para ficar com um regulamento que se preocupa com a pessoa, que se preocupa com o sujeito. Começa-se a pensar que o direito precisa da preocupação focada na atividade. E aí, na França, vai surgir a teoria dos atos de comércio. Vejam bem, pessoal, primeiro eu tenho o surgimento das teorias, para depois elas terem utilização nos ordenamentos jurídicos. É assim que funciona. É assim que funciona com todos os ramos jurídicos. Primeiro, os estudiosos vão estudar, vão organizar o seu pensamento para depois aquilo ser utilizado, para aquilo ser adotado em uma legislação. Então, na França, os estudiosos começam a falar sobre a teoria dos atos de comércio, que vai ser um estudo focado na atividade, na atividade de comércio e não na figura do comerciante. O que é importante é a atividade, por isso que chama ato de comércio. Ato de comércio. Só que o grande problema foi colocar na prática, nas legislações, o que seria esse ato de comercializar. Qual foi a primeira legislação que colocou isso no seu ordenamento jurídico? O Código de Napoleão de 1807. O Código francês de Napoleão de 1807. Ora, vocês sabem muito bem, na história, que Napoleão, ao ver o crescimento econômico de Espanha e Portugal, começou o seu plano expansionista, né? Então, ele precisava de um regulamento para quê? Para que a atividade comercial dele, da atividade comercial do seu país, crescesse cada vez mais. Principalmente quando ele conseguisse a expansão, né? E tivesse aí dominando os outros países, dominando Espanha, dominando Portugal e etc e tal. Agora, essa teoria, ela se espalhou. E ela foi sendo difundida para diversos ordenamentos jurídicos, inclusive o ordenamento jurídico brasileiro com a edição do Código Comercial de 1850. Mas essa parte do Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ainda não estou focando no Brasil. Vamos voltar aqui para a questão histórica mundial. Teoria dos atos de comércio, Código de Napoleão. Estamos agora numa fase em que o direito comercial está focado, está preocupado com a atividade de comércio. Então esqueçam algumas coisas que ficaram para trás na primeira fase, né? Essa fase aqui, vejam bem, vou chamar de fase objetiva. Vou chamar de fase objetiva, ok? Por quê? Porque está focada no objeto, está focada na atividade comercial, atividade de comércio, fase objetiva. E aí, uma das grandes preocupações do Código francês de 1807 seria delimitar o que são atividades de comércio. Porque inicialmente figurou como atividade de comércio só a compra e venda, como eu falei aqui. O que é comércio? Aí a gente pode até colocar na cabeça a questão do português mesmo, do que a gente vive hoje. Quando eu falo em comércio, o que nos vem à cabeça hoje, modernamente? A mim vem shopping center, vem centro comercial, né? Aquele lugar que eu vou buscar um produto que eu quero comprar e que uma determinada pessoa vai ter para me vender. Exatamente. Com a aprovação do Código de Napoleão, era esse o conceito de ato de comércio. Só que a economia não parou, né? A produtividade e tal não parou. E aí começam a existir atividades que são necessárias para manter o comércio. Por exemplo, uma atividade de transporte. Uma atividade de transporte não é compra e venda.
né? É uma prestação de serviço. Só que ela é fundamental para que eu tenha o comércio. E se a gente voltar um pouquinho no tempo aqui, nas grandes navegações, você transportava através das viagens marítimas. E aquela atividade do transporte, ela não faria parte? Por quê? Se ela está inserida dentro, né, se é o próprio comerciante quem vai fazer o transporte, tudo bem, não temos problema. Então, ela é apenas um meio na atividade fim. Agora, com a especialização das atividades, com o crescimento econômico, essa atividade de transporte, por exemplo, ela começou a ser feita não pelo próprio comerciante, mas aí ele contrataria uma pessoa para realizar esse transporte para ele. E o Código de Napoleão foi seguindo essa evolução. Para vocês terem uma ideia, várias vezes os artigos foram sendo alterados e a preocupação do Código de Napoleão era listar o que seria ato de comércio. Com o passar dos anos, essas atividades foram sendo ampliadas, mas sempre voltada para esse fim, para esse objetivo final, que é a compra e venda. Ok? Bom, o que vem de marco histórico após toda essa questão do imperialismo de Napoleão, né? O que a Europa vai vivenciar nesse momento aí pra gente? Até desde o expansionismo do Napoleão começa a vir, isso aí não traz grandes relevâncias, né? Não traz nenhum evento histórico relevante. O comércio começa a evoluir. Agora, a tecnologia começa a evoluir ainda mais. As evoluções tecnológicas vão começando a surtir efeito, né? Começando a crescer, a evoluir. E aí vem um marco histórico extremamente importante para nós aqui nessa evolução do direito empresarial. Chama-se Revolução Industrial. Porque, vejam bem, antes da Revolução Industrial, a atividade de comércio começa a ter essas atividades anexas, né? Que eu falei aqui, um transporte, uma produção de matéria-prima, mas tudo muito ligado à atividade fim de comércio e para aquele comércio de pouca produtividade. Com a Revolução Industrial, você começa a ter um essa de relações jurídicas, porque veja bem, a pessoa que fabricava uma roda por semana, as indústrias, as fábricas passaram a fabricar 20, 30, 40 rodas por semana. A produtividade, ela cresce muito, fazendo com que essa atividade de comércio aqui, ela passa a ser uma gotinha no oceano de atividades. A economia mundial deixa de estar baseada apenas no comércio com a Revolução Industrial. Porque você tem as fábricas, você tem o crescimento das corporações. Então você tem nos Estados Unidos Fordismo, né? E aí você tem um autor nos Estados Unidos, que na verdade é um autor britânico, né? Mas que foi radicado nos Estados Unidos, chamado Ronald Coase, que ele começa a desenvolver a teoria da firma. Para falar o seguinte, esse ato de comércio aqui, ele não é mais o sustento da economia capitalista. Não é apenas o ato de comercializar. O sistema econômico agora, ele está baseado em firmas corporativas de atividades de maior complexidade. Então você tem a produção, por exemplo, numa fábrica de couros, de artigos em couro, você tem a produção, a criação do gado, que é necessária, você tem o abate, a tirada da pele do gado para fazer o couro, a pessoa que vai ser responsável pelo aviamento, o maquinário, quem vai fazer o maquinário, quem vai ficar responsável pela manutenção do maquinário. Então observem bem, a atividade econômica mundial do capitalismo, ela passa a ser um feixe de relações. Esse comércio aqui, ele começa a ser uma gotinha no oceano, talvez lá o objetivo final, né, de toda e qualquer atividade econômica mundial, mas aquela pontinha do iceberg. Pontinha do iceberg. É mais ou menos por aí que ele vai falar. E que as atividades econômicas, elas são muito maiores do que dão sustento à economia, né? As atividades que dão sustento à economia, elas vão muito além da atividade de comércio. Trazendo
para o nosso mundo jurídico, a gente vai ter o autor Alberto Ascini desenvolvendo na Itália a teoria da empresa. Opa, chegamos aí no ponto mais relevante para nós de hoje, né? Para chegarmos no momento praticamente atual. Após a Revolução Industrial, então, um pouquinho antes, né? Mas já começava-se a pensar com o próprio Ronald Coase, mas depois disso, você teve o autor Alberto Ascini, italiano, desenvolvendo a teoria da empresa. Vejam bem, o Alberto Ascini, ele foi um autor extremamente sagaz. Por quê? Porque alguns doutrinadores começaram a achar que o direito comercial ficaria a cargo do estudo das atividades de comércio e que você teria que criar um novo ramo jurídico para essas atividades empresariais. Mas o Ascini falou o seguinte: não, eu tenho apenas o quê? Que ampliar o estudo do direito comercial. Eu tenho que fazê-lo crescer juntamente com a atividade de comércio, que agora passou a ser apenas uma dentro de várias atividades que compõem a economia mundial. Observem bem que esse ramo jurídico, ele está preocupado com a atividade econômica que dá base às economias capitalistas. As economias capitalistas. Então, se a gente pensar lá desde o primórdio do direito comercial com as feiras mercantis, é exatamente isso que acontece. O direito comercial seguia a evolução dessa atividade que dá base para as economias mundiais. Então não precisava mudar, não precisava criar um novo ramo jurídico. O que o Ascini falou? Não, agora a atividade que dá foco, que dá base às economias é a empresa. Então, eu vou evoluir o direito comercial e agora falar que ele é o direito que cuida da atividade empresária. O foco agora não é na atividade de comércio mais. O foco aqui é na atividade empresária. Atividade empresária. E aí eu chamo vocês a uma reflexão que fica muito fácil de se entender. Acabei de falar aqui com vocês alguns minutos atrás que se eu pensar em comércio, eu estou pensando em shopping center, em centro comercial e loja, basicamente. E se eu pensar em empresa? Fica fácil. Quando a gente pensa na nossa linguagem coloquial, na nossa vida, o que seria empresa? Empresa é uma atividade muito mais ampla do que o comércio. O comércio pode até fazer parte, quando eu penso em empresa. Quando eu penso em empresa, eu penso no grande conglomerado. Quando eu penso em empresa, eu penso numa indústria. Por exemplo, se eu virar e falar assim, uma determinada pessoa que tem uma atividade de transportadora, ele faz transportes de cargas pesadas e tal, é uma empresa? É. Todo mundo vai ver que aquilo ali é uma empresa. Então vejam, isso está muito baseado na teoria da firma do Ronald Coase, porque ele na parte econômica já dizia que a empresa eram as atividades econômicas que davam sustento para as economias capitalistas, né? Então, empresa, você consegue ampliar muito mais as atividades. Você não precisava mais daquela listinha de atividades do código de Napoleão, né, do Código Francês de 1807, porque a ideia de empresa já amplia essas atividades. Você já consegue ampliar quais são as atividades empresárias pelo simples conceito de empresa, né? Então, primeiro, como eu disse anteriormente, primeiro você tem o estudo, as teorias, para depois aquilo ser aplicado nos regulamentos, na prática, né? Então eu tenho a teoria da empresa, criada pelo Alberto Ascini. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa teoria, a gente desenvolver aqui o que ele tratou. E o marco foi o Código Civil. O marco foi o Código Civil italiano de 1942. Observem bem, 1942, leva tempo, né? Para se criar mudanças como foi aqui no direito empresarial, leva tempo. E aí, observem bem, Código Civil italiano, né? A Itália inicia essa ideia de unificação legislativa do direito privado,
e depois vai acontecer aqui conosco no Brasil também. Mas ela inicia essa postura, né, legislativa de união das legislações do direito privado. Foi o marco da utilização dessa nova teoria. Então, é o Código Civil italiano o primeiro, talvez até por causa da teoria ter origem, né, nos estudiosos italianos, o Código Civil italiano que marca o início, né, da teoria da empresa sendo utilizado por um ordenamento jurídico. A Itália passa então a falar sobre empresa, sobre atividade empresária, sobre empresário, e aí, meus caros, não se justificava mais chamar de direito comercial, né? Então a própria Itália já começou a chamar de direito empresarial. Agora, precisamos analisar um pouquinho o que vem a ser essa teoria da empresa do Alberto Asquini. Até porque, né, nas provas de concurso, são muito cobradas às vezes teorias, principalmente dependendo das bancas que tenham, né, um perfil mais doutrinário, um perfil ligado mais aos conceitos, né? Então a gente vai ter que dar uma olhadinha nessa teoria do Alberto Asquini com um pouquinho mais de cuidado. Vejam bem, olhem bem para o quadro. O que o Alberto Asquini quer fazer? Né? O que ele quis demonstrar nessa teoria dele? Ele quis demonstrar que, primeiro ponto, precisávamos abandonar o conceito de comércio como atividade principal do direito comercial e usarmos a empresa, usarmos o conceito de empresa para basear esse ramo jurídico. Só que o Asquini não fechou os olhos para a evolução que poderia acontecer dali para frente. Então ele não quis engessar o conceito de empresa como você tinha com o conceito de comércio. Porque quando se criou o conceito de comércio, ele ficou muito amarrado com essa ideia de compra e venda. E aí o Alberto Asquini, ele vai criar uma teoria para dizer que empresa é um fenômeno poliédrico. Empresa é um fenômeno que tem diversas facetas, que ele chamou de perfis. Perfis da empresa. E hoje a gente vai falar aqui sobre esses perfis do Alberto Asquini. Ok? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o conceito de empresa não é único. Não é uma coisa que vai ser estagnada no tempo ou numa determinada legislação. Ele diz que o conceito de empresa pode ter faces, perfis diferentes de acordo com a necessidade de cada momento histórico, de acordo com a necessidade da evolução da atividade econômica que baseia, né, as economias capitalistas. Então ele vai fazer com que o conceito de empresa esteja sempre moderno, esteja sempre atualizado. Primeiro de tudo, ele vai falar do conceito subjetivo. Conceito subjetivo. Opa, deixa eu apagar aqui. O conceito subjetivo, que é um conceito que tem como foco a pessoa. Considera-se a empresa como organização através do sujeito, muito parecido com a primeira fase lá do direito comercial, das cidades e tal. Porque o Asquini vai dizer o seguinte, ora, pode haver momentos em que eu preciso focar a atenção na pessoa. E aí, empresa seria sinônimo de empresário. Empresa seria sinônimo de empresário. Eu vou focar o conceito de empresa na pessoa, no sujeito que desenvolve a empresa. Agora, aqui já falando modernamente, não seria mais pessoal, não empresário como pessoa física. Por quê? Porque agora eu já tenho o desenvolvimento das pessoas jurídicas também. Então, quando ele fala sobre esse perfil subjetivo, ele está considerando a empresa uma organização, né, que tá focada no sujeito, no empresário. Mas esse empresário não precisa ser uma pessoa física. Então, não vou voltar àquela história de profissão regulamentada. Isso não mais. Isso ficou para trás lá na primeira fase. Mas ele segue um pouquinho essa linha de raciocínio da primeira fase para dizer que a empresa pode estar baseada o conceito de empresa pode estar baseado no sujeito, ok? O segundo perfil que ele vai traçar, o segundo perfil
é o perfil funcional. Funcional. Aqui, a empresa é considerada como a atividade. Eu vou determinar o que é ou o que não é empresa pela qualidade, pelos requisitos que eu vou buscar na atividade. Então, por exemplo, você, para conceituar a empresa aqui pelo perfil funcional, a legislação teria que criar determinados requisitos do tipo de atividade que eu quero considerar como empresa. Alberto Asquini falava sobre o perfil funcional. Ora, seria como você colocar número mínimo de funcionários, você colocar número mínimo de investimento, valor mínimo de investimento, para delimitar qual seria o tipo de atividade que seria considerada como empresária, qual tipo de atividade não seria considerada como empresária. Então, aqui eu foco, o conceito, de empresa na atividade. No tipo de atividade, em qual atividade que fica relevante para eu falar em empresa ou não. Perfil funcional. Muito parecido com a segunda fase. Parecido com a teoria dos atos de comércio, mas agora você buscando um outro tipo de atividade. Não apenas a atividade de compra e venda, não apenas aquela atividade mercantil, propriamente dita. O terceiro perfil desenvolvido pelo Asquini, ele chamou de perfil objetivo. Vejam bem, no perfil objetivo é aquele perfil em que os bens, o complexo de bens, o estabelecimento empresarial é o que determina o que seja a empresa. Então, você usa o patrimônio, o complexo de bens, o complexo patrimonial, para dizer o que é a empresa. Aí aqui você teria, por exemplo, você diria que as atividades virtuais não seriam empresa. Por quê? Porque elas não têm aquele patrimônio físico, porque elas não têm aquele local físico. Então, não seria empresa por não ter aquele complexo de bens determinado para a utilização da atividade empresária. As pessoas que trabalham com uma determinada atividade sem investimento, sem criar um conjunto patrimonial, usando apenas, por exemplo, talvez capital de giro, elas não se enquadrariam na empresa. Porque a empresa precisaria de um complexo patrimonial para ser considerado. Observem bem que no popular, é muito utilizado a expressão empresa sob esse perfil. É muito comum a gente ouvir as pessoas se referindo à empresa como local, se referindo à empresa como a sede, É muito comum uma expressão, a pessoa falar, por exemplo, porque lá na empresa eu tenho a máquina tal. A máquina tal fica lá na empresa. Observem bem, ele está se referindo à empresa como local. Ele está se referindo à empresa como bem. E é aí que entraria esse perfil do Asquini. Se vocês estiverem observando bem, o que o Asquini fez foi pegar a teoria econômica da empresa, que considera empresa como diversos conceitos, e separar aqui nesses perfis. E por fim, aí bastante ligado à teoria econômica do Ronald Coase, a gente vai ter o perfil corporativo da empresa. O que seria o perfil corporativo? Seria a união de todos esses perfis anteriores para formar um quarto perfil. A empresa aqui é considerada como organização de pessoas, de bens, atividades. Quando eu pego todos os perfis anteriores, então eu vou pegar o sujeito, eu vou pegar a atividade, eu vou pegar os bens e vou unir em uma atividade para poder formar o perfil corporativo. Essa ideia mesmo de corporação, essa ideia de organização, essa ideia de atividade como um complexo organizacional. Ok? Então, observem, esse último perfil, o perfil corporativo, nada mais é do que a junção de tudo num único conceito. Do sujeito, da atividade, do objeto,
interessante observar que esse perfil corporativo, ele vai servir, por exemplo, para a teoria francesa do Maurice Henriot, de que as pessoas jurídicas, né, que ele vai falar lá sobre as pessoas jurídicas, de que as pessoas jurídicas não precisam de sujeitos, né, para organizá-las. As pessoas jurídicas são uma corporação, são uma instituição, né? O perfil corporativo enxerga a empresa como uma instituição. O perfil corporativo, ele enxerga a empresa quase que como um ser autônomo, né? Quase que como um sujeito que existe por si só, independentemente de quem organize, quem seja o sujeito, independentemente da atividade ter um porte assim, né, um determinado porte, um maior, menor, independentemente da forma como é organizado o patrimônio, né, independentemente da forma como é organizada a questão do complexo patrimonial. Então, o perfil corporativo seria quase que uma união desses outros perfis aqui, ok? Qual foi o perfil adotado pelo direito italiano? O direito italiano seguiu o perfil funcional. Seguiu o perfil funcional. O Código Civil italiano de 1942, ele vai marcar a empresa como atividade, como determinadas atividades que, de acordo com a sua adaptação ao que o legislador previu, né, como organização, como atividade organizada, vai enquadrar-se como empresa. Dependendo da atividade, do tipo, do porte, da natureza da atividade, não será considerada empresária. Então, é claro que quando uma legislação escolhe, filia-se à teoria da empresa, usa a teoria da empresa para fazer essa evolução no seu direito comercial e usa um dos perfis do Asquini, não significa dizer que ele está querendo abandonar os demais. Pode ser que o Código Civil italiano venha a sofrer alterações para que depois, de acordo com a evolução da atividade econômica, de acordo com a evolução, porque a gente não tem como prever como será daqui para frente a economia dos países. Hoje a gente sabe que nós temos uma economia capitalista consolidada e crescendo cada vez mais, né? Uma consolidação do capitalismo. Mas a história mostra que as revoluções acontecem a qualquer momento. Mas o legislador italiano, seguindo um pouco a própria teoria dos atos de comércio, mas para que aquela revolução não fosse tão drástica, manteve a ideia de que o foco do direito empresarial é a atividade empresária. Eu vou determinar se eu estou diante de uma situação que é regulamentada pelo direito empresarial, se eu estiver na atividade determinada como atividade empresária. Então, esse foi adotado pelo direito italiano. Não significa dizer que outras legislações não possam usar a teoria do Asquini de outras formas. Ok? As outras legislações podem seguir, mas hoje em dia o que nós temos visto é uma utilização cada vez maior de pelo menos um desses perfis do Alberto Asquini. Tudo bem? Bom, na próxima aula nós vamos seguir para falar sobre o direito brasileiro, né? Como que se deu essa evolução do direito empresarial no direito brasileiro? É claro que o Brasil não vai seguir exatamente o que seguiu, né, o que se passou na Europa, mas a gente vai ter mais ou menos essa sequência de eventos também aqui acontecendo no Brasil. Então aqui a gente chega ao direito empresarial como nós temos hoje. Observem o que eu falei lá no início. A evolução vai do direito comercial ao direito empresarial. Trata-se do mesmo ramo jurídico, trata-se da mesma regulamentação. O que aconteceu é que o que a gente conclui, o que a gente chega à conclusão, é que esse direito empresarial, hoje, ele foca na atividade econômica base
para os países. O que acontecia na época das feiras mercantis, o que acontecia na época das cidades, das polis, das grandes navegações. O que aconteceu não foi a mudança do direito, foi a mudança da realidade fática. Observem bem que o direito comercial, ele foi sofrendo a evolução juntamente com a economia, juntamente com essa evolução econômica. É por isso que o direito empresarial está extremamente ligado a questões econômicas. É por isso que quando eu vou falar hoje sobre o direito empresarial moderno, eu vou falar de regulamentação econômica, eu vou falar de princípio da livre iniciativa, eu vou falar de princípio da livre concorrência, várias questões ligadas ao direito econômico, várias questões ligadas à análise da economia refletem diretamente no direito empresarial. Porque a gente vê hoje que esse direito que apenas foi seguindo a evolução, ele está extremamente ligado à atividade econômica que dá base para as economias modernas. Então, não é difícil de entender como que essa evolução se deu e por que que esse direito comercial passou a ser, então, direito empresarial. Claro que muita gente ainda chama, vocês encontram em concursos chamando de direito comercial e aí aquilo pode ficar um pouco confuso. Por exemplo, nos concursos de cartórios, de tabelionato, eles continuam colocando o nome da disciplina como direito comercial. Não vai fazer diferença. O importante é você saber que se trata da mesma disciplina, né? Se trata do mesmo ramo jurídico. Se eu vou chamar de direito comercial, é porque eu estou mais preso, talvez, a uma realidade, a uma nomenclatura anterior, né? Mesmo aqueles autores, no Brasil, por exemplo, a gente tem autores que ainda têm uma certa resistência de fazer a mudança da nomenclatura, por, às vezes, manter ideias mais antigas, né? Não importa se você está vendo chamar de direito comercial, não importa. O importante é você entender que essa evolução chegou hoje no direito empresarial, porque o que é o foco do ramo jurídico é justamente a empresa. É o conceito básico hoje, não é mais ato de comércio. O conceito básico para eu falar em empresa, o conceito básico para eu poder determinar o que seja empresa, o que seja direito empresarial, perdão, é a empresa, é a atividade de empresa. Então, na próxima aula, nós vamos estudar agora como que essa evolução se deu no Brasil e, principalmente, pessoal, qual é o conceito de empresa para o direito brasileiro. Porque por mais que a gente siga uma linha de pensamento, né, da Itália, por mais que a gente se baseie nos estudos do direito italiano, cada legislação vai trazer as suas necessidades. Cada legislação vai levantar aquilo que é necessário para a sua realidade histórica. E aí, no Brasil, a gente vai ter algumas diferenças em relação ao direito italiano, até pelo nosso, digamos, atraso da evolução histórica em relação ao direito europeu. O direito europeu, a gente sabe que, né, evoluiu mais à frente, né, até pela questão da história, do que o direito brasileiro. Então, nós vamos observar aquilo que foi colocado pelo legislador brasileiro e como que eu tenho esse conceito de empresa no direito brasileiro, que hoje vai ser o fundamental para o estudo do direito empresarial. Ok? Então, até a próxima aula.